E eu sei que isso vai incomodar muita gente, que vai doer, mas alguém precisa te falar. Ou vai ser eu, ou vai ser alguém, ou a vida. Simplesmente o tempo acaba ensinando isso pra gente. Eu tinha uma concepção bem diferente a respeito de síndrome do impostor. Por muito tempo eu senti isso, por muito tempo era muito vivo em mim. Eu tinha essa percepção de que eu não entendia ao certo por que eu estava participando de algumas palestras, ou por que eu estava atendendo tantas pessoas, por que eu estava sendo convidado para podcasts, para estar presente com pessoas que tinham grandes conquistas na área. Por muito tempo eu ficava me questionando a respeito dessas coisas. Eu achava que isso era uma síndrome do impostor, né? Até que um dia eu assisti um vídeo de um cara aqui conhecido aqui no YouTube, né? Que virou um fenômeno da internet chamado Alex Hormozi. Alex Hormozi fala de marketing, vendas, estratégia de empresarial realmente. E aí ele trouxe uma situação bem interessante. Tem muitas coisas que eu concordo com ele, obviamente eu não concordo com tudo, porque é até um bom indicativo, né? Se você concorda com tudo que as pessoas estão falando, isso mostra que você é meio alienado. Mas no caso ele trouxe uma questão bem interessante. Ele falou assim: síndrome do impostor não existe, você apenas não é bom o suficiente. Por quê? Se você fosse bom o suficiente, você teria dados para suportar, né? Você teria dados para dar ênfase no porquê que as coisas estão acontecendo com você, no porquê que você tem que ter uma confiança. A partir do momento que você não tem esses dados, ou seja, a partir do momento que você não construiu nada muito grande na sua carreira profissional, na sua vida, nos seus estudos, e você não deu resultado para você ou para outras pessoas, a partir disso, cara, você não tem o porquê ter a síndrome do impostor. Você simplesmente não é bom o suficiente. Então não adianta você querer falar, mas eu estudei na melhor faculdade, eu fiz os melhores cursos. Isso não dá subsídio para a gente ter confiança em qualquer coisa. Tá? E inclusive na parte de prática baseada em evidência que a gente segue nos trabalhos aqui de atendimento da clínica que eu tenho, e nos cursos que eu dou, e nas aulas que eu faço, a gente faz a premissa da prática baseada em evidência. Mas existe um tripé nessa prática baseada em evidência. O primeiro ponto é a melhor evidência, os estudos científicos melhores, né, que é aquilo que a gente estuda. Depois disso tem a opção do nosso paciente, o que ele quer fazer, se ele acha que é válido para ele ou não. E por fim, temos a nossa prática por aqui. Temos a nossa prática, a experiência, né? Aquilo que a gente de fato fez na vida. Sem esse tripé, essa prática baseada em evidência, ela fica um pouco sensível. E o que acontece é que muita gente hoje estuda muito, faz curso, compra isso, faz faculdade e tal, só que ela não tem o subsídio realmente, de fato, para ter essa confiança. E ela acha, eu estudo tanto, eu sou tão bom, e eu tenho essa síndrome do impostor que não permite que eu progrida na carreira, que não me dá confiança, que eu fico me questionando. O fato é, meu amigo, que você não é que você não seja, que você tenha síndrome do impostor, o fato é que você não é bom o suficiente, porque para ser bom o suficiente você precisa de resultados, de dados. E não tem nada de errado com isso, tá? Impostor, de fato, seria uma pessoa que quisesse vender métodos, vender conquistas, coisas que ela ainda não teve, ou então que ela ainda não promoveu na vida de outras pessoas. No caso de atendimento clínico, na parte de nutrição, é você querer sair de uma faculdade, por exemplo, falando que você é o melhor nutricionista do mundo, falando que você tem o melhor método do mundo, se isso de fato não foi provado, se isso ninguém experimentou, ninguém teve resultados acima da média, mesmo que isso seja baseado em evidência. Porque existe uma diferença gigantesca entre você ler um artigo científico, entender esse artigo científico e você aplicar esse artigo científico na vida de outras pessoas. Da mesma forma, isso vai acontecer se você trabalha no marketing digital, se você trabalha na advocacia, se você trabalha com qualquer outra coisa, área financeira, você só começa a ter a confiança de fato após você ter resultados. E tá tudo certo, pessoal. Ninguém começa no topo, todo mundo passa por processos. Então, quando você começar a se questionar, ah, pô, eu começo a conquistar as coisas, eu começo a ter esse crescimento, e aí quando chega alguma coisa muito importante, eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu acho que eu não mereço.
Aí você vai fazer o seguinte, que é o que eu fiz, porque por muito tempo eu achava que eu tinha essa síndrome do impostor. E até pouco tempo, tá? Não é coisa muito antiga, não. Vou colocar um ano. Às vezes eu ficava me questionando, pô, por que eu tô sendo convidado para um podcast? Por que eu tô sendo convidado para um dos maiores podcasts do Brasil? Por que as pessoas estão me chamando para palestrar? Qual que é o sentido disso? Tá olhando o que você tá fazendo, você tá vendo, você vai falar, cara, eu mereço isso. Ninguém merece mais do que eu isso. Aí o discurso muda na sua cabeça. Eu vejo muito isso até em time de futebol, né? Em campeonato. Você vê, às vezes, os caras não têm o melhor time, mas eles começam a engatar uma vitória atrás de outra vitória, atrás de outra vitória, e aquilo vai criando uma confiança neles. Por quê? Porque eles têm informações, eles têm dados mostrando que eles estão vencendo, da maneira que eles estão fazendo, eles estão vencendo. Quando eles entram todas as vezes para jogar, isso acontece também em qualquer outro esporte, tá? Quando você entra para lutar, quando você entra para jogar com a confiança dos resultados passados, você já entra com uma confiança muito mais diferente. Você não existe síndrome do impostor nesse cenário. Você tem dados, você tem informação do que passou. Agora, quando você apenas treina, né, vamos colocar o jiu-jitsu aqui, que é o esporte que eu pratico. Se você apenas treina, apenas desenvolve skills, apenas desenvolve a sua capacidade técnica, mas nunca colocou à prova numa competição, por exemplo, e você for competir, você vai sentir muita insegurança. Por mais que você seja o melhor, você pode perder para um cara que seja muito mediano. Pelo simples fato daquele cara mediano, muitas vezes participar de muitos outros campeonatos e acabar ganhando, né? E aí faz com que ele construa essa confiança. Agora, se você não tem dado, ficou estranho isso, né? Lá ele ficou bem estranho isso. Se você não tem essas informações de coisas que você tenha conquistado, como que você vai criar uma confiança baseada em nada? Aí sim, a gente pode entender, pô, eu não sou bom o suficiente, cara. Eu não tenho esses dados o suficiente. Eu tenho que entender que para ser bom o suficiente, para realmente ter uma entrega acima da média, para não querer me questionar, eu preciso gerar resultado. E aí você vai para campo. E não tem nada de errado com isso, cara. Você tá entendendo? São passos, são fases que a gente tem que passar. E eu achava, pô, isso é síndrome do impostor, né? Só que na verdade o que me faltava era atenção às coisas que eu já tinha feito. Então a partir do momento que você começa a se questionar e você começa a entender ou acreditar que você tem essa síndrome do impostor, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um traqueamento de dados, um traqueamento de resultados e coisas que você tenha conquistado na sua vida. Então, no meu caso, primeira coisa que a gente vai fazer, pô, por que eu sou bom então? Vamos avaliar tudo que eu fiz nos últimos anos. Quantos pacientes eu atendi, né? Quantas pessoas fizeram parte dos meus cursos? Qual que é o rating? Quanto que as pessoas avaliam a nota? Qual que é a nota dos meus cursos? Onde eu estive presente? Enfim, quantos seguidores eu tenho nas redes sociais? O que as pessoas falam nos comentários? Como que elas interagem? Então tudo isso você vai fazendo os dados, né, traqueando esses dados para te dar um subsídio realmente para na hora de você falar, pô, eu acho que eu sou um impostor, você vai falar, não, eu não sou impostor em nada. Agora, se mesmo assim, pô, você fez lá, traqueou todos os dados, viu tudo aquilo que você conquistou e você acha isso aqui é bastante, isso aqui é muita coisa, e ainda você tem essa sensação de que não é bom o suficiente, que você não tem confiança o suficiente, aí eu não vou falar que é síndrome do impostor. Na realidade, você tem realmente um problema de autoconfiança que precisa ser trabalhado muitas vezes até em terapia para você ver realmente, se enxergar com outros olhos, né? Limpar as suas lentes, ver à frente realmente o que está acontecendo. Porque caso contrário, meu, não faz sentido, né? Não faz sentido. A gente vive num mundo em que todo mundo acha que sabe tudo, principalmente os novos, né? Os caras estão ali na faculdade, os caras estão vendo cursos, os caras estão vendo influencers, os caras estão vendo tudo aquilo, tudo aquele excesso de informação que eles nunca fizeram, que eles nunca aplicaram de fato no dia a dia. Então eles só têm a base teórica, que é extremamente importante, que é a base para a ação,
mas sem essa parte de experiência de resultado, você não consegue criar o que é o mais importante, na minha opinião, para qualquer profissional, e até questão pessoal mesmo, que é o raciocínio analítico. É você conseguir compreender, diante de alguma situação, qual é a melhor abordagem, porque por mais que você entenda que estudo mostra isso, as informações, os dados mostram que a melhor abordagem é essa, mas você olha para aquele paciente e você fala assim, cara, esse cara não vai se beneficiar disso daqui. Ou então se você tem ali se você trabalha com advocacia, se você trabalha com qualquer outra área, cara, às vezes você vai olhar para aquela pessoa e você fala, olha, num cenário perfeito, ideal, a melhor coisa a se fazer seria X, mas nesse cenário que não é ideal, para essa pessoa a gente vai fazer Y, porque isso faz muito mais sentido. E isso só vem com experiência. Para quem não está reconhecendo aqui, eu estou em um dos parques, esqueci o nome desse parque aqui em Jurerê. É um parque bem pequenininho, curtinho, que o pessoal vem para correr. Aproveitando que passou o final do ano e deu uma esvaziada, porque isso daqui do período de Natal, a primeira segunda-feira do ano, é insuportável. Mas agora está bem tranquilo. Também hoje é uma quarta-feira, à tarde, então está bem mais tranquilo. Essa região fica mais tranquila, a praia é bem mais para lá. Mas falem aí se vocês curtem esses vídeos, que eu aproveito o meu card para conversar com vocês sobre coisas que eu acho relevante, que eu acho que pode trazer uma construção na vida de vocês, tá? Abraço para você.